trânsitos na cena latino-americana contemporânea, de 2008 a 2012, que, entre outras ações, publicou uma coleção de dramaturgia latino-americana em parceria com a editora da Universidade Federal da Bahia. Então, Hector, a palavra agora é sua. Obrigado. Vou mudar aqui. Olá, boa noite a todas e todos. É um prazer estar aqui mediando esse bate-papo, na realidade, sobre um espetáculo da companhia Terceiro Abstracto, né, que é em espanhol ou em português, uma medida aí entre duas línguas. E aí eu queria um pouco parabenizar o trabalho, eu acho muito bacana, agradecer também a oportunidade de estar aqui mediando essa mesa. Eu acho que é muito importante falar sobre essas práticas atuais e um trabalho como esse, que vem falar do agora, né, arriscando a falar do agora, neste momento, com toda uma dinâmica poética que tem várias referências que a gente vai um pouco conhecer do grupo. Então, é isso. Eu agradeço ao Felipe, né, que pelo Itaú Cultural me convidou para essa mesa. E aqui, então, vamos conversar. Se quiserem também, a plateia pode fazer pergunta. Depois eu vou começar fazendo pergunta, mas alguém pode também querer perguntar, pode fazê-lo, podem ligar suas câmeras ou desligar, fiquem à vontade, tá? Porque agora vai ser um bate-papo entre nós aqui, o Davi Atêncio, o Matheus, né, a Júlia, estou vendo agora, estou conhecendo aqui, estou vendo ela agora, certo? E também eu sei que tem outras pessoas do grupo que também, se quiserem falar, né, podem também responder, porque talvez que tenha alguma pergunta muito destinada a uma área específica do trabalho, então aí pode ser. É inevitável perguntar, claro, né, de repente agora, mas eu vou deixar para depois, mas sim, que fique isso presente, sobre como é abordada a realidade atual e qual é o ponto de vista que esse trabalho, a partir de Brecht, vai querer pensar o hoje, e não somente o hoje, o agora, né, esse segundo mesmo, como está acontecendo. Então, a peça que responde de imediato, faz um apanhado histórico, mas para pensar, evidentemente, o agora, né, devido à composição dos quadros, como eles foram sendo construídos e na ordem em que eles estão constituídos. Né, mas, assim, para chegar até lá, eu acho que seria importante, aí a primeira pergunta que eu lanço, eu te dou a mão, Daniel, tá? E se eu esqueci de passar alguém, desculpe que eu estou vendo aqui né? Queria que vocês falassem um pouco sobre o processo de criação mesmo, né? O processo de criação desse trabalho tão singular, porque ele tem 3 momentos muito distintos uns dos outros, né? Que se cruzam, obviamente, né? Isso constitui espetáculo, e falassem dessa opção poética e porque também uma opção poética que atravessa o agora. Então, acho que já podem misturar um pouco a fala a partir dessa relação entre as escolhas poéticas do trabalho para falar desse tema que nos tange agora. Se há uma espécie de como construção pergunta, eu acho que pode ser, eu acho que tem várias etapas que vocês poderiam comentar: a coleta documental do trabalho, né, as escolhas formais do trabalho, a construção do dispositivo de encenação. Acho que somente dando como pistas para a gente guiar a fala e a gente depois ir fazendo perguntas, tá bom? Então, qualquer um de vocês quiser falar, então deixo aberto aí para que vocês falem. Eu desligo o microfone, tá, enquanto vocês falam, para não dar microfonia. Oi, boa tarde, obrigado pelo convite do Itaú Cultural e obrigado pelo bate-papo também. Bom, o processo de criação da peça tem a ver com o objetivo de pesquisa da Terceiro Abstracto. Terceiro Abstracto, que em português seria Terceiro Abstrato, né? O objetivo de pesquisa da companhia é pesquisar as artes do século XX. Como é que o início do século XX, quer dizer, as vanguardas cênicas e artísticas, promoveram um tipo de pensamento em particular. Então, a gente tem as 2 linhas de pesquisa que já foram apresentadas, uma série abstrato e a segunda que é Projeto Manifestos. Esse Projeto Manifestos está sendo desenvolvido principalmente no Brasil. O Épico é a segunda peça desse projeto. A primeira vez a gente pesquisou as poéticas e a postura política do Meyerhold, e dessa vez a gente pesquisou o Brecht. Um dos motivos principais de por que não montar um Brecht, né? Senão por que pesquisar um Brecht, é
pela situação atual do Brasil e também de Latinoamérica toda, né? O projeto foi concebido no ano 2019, antes da pandemia, e queria refletir sobre esse épico momento que a gente está vivendo e mergulhando e se afogando, né? A gente falava só vivendo, mas agora já é esse épico momento onde a gente está se afogando. Então, a pesquisa começa sobre o Brecht, mas sempre tinha o olhar sobre o épico momento que a gente está vivendo. A partir disso, e com a metodologia de terceiro abstrato, o processo de criação se divide em 3 etapas. A primeira, que é sobre um trabalho teórico, a segunda, que é um trabalho experimental de laboratório, e uma terceira, que é o processo de criação e montagem, que está dirigido para o espectador, quer dizer, como que o espectador ingressa num espetáculo, numa peça artística, numa obra artística, e começa a partir do ponto zero a chegar no final. E nesse processo foi que a gente determinou, por exemplo, essas 3 unidades. Que era, ok, vamos pegar o Brecht, e o Brecht, o que traz pra gente? Uma das coisas principais que foram era a perspectiva científica dele, que era o teatro como um sistema, como um modelo de representação da realidade. Então, por meio do teatro, a gente tem um laboratório para estudar, e foi assim que a gente também pegou a Idade Média. E, em segundo lugar, a perspectiva de que a realidade não é estática, senão que é transformadora. Que a gente tem o potencial de transformar a realidade. Isso. E com essas 2 premissas, essa perspectiva científica de um teatro como laboratório e a outra de como a gente consegue manipular a realidade ou transformar a realidade, foi que a gente foi no caminho do estudar os movimentos revolucionários em contextos similares a este. Por exemplo, a peste bubônica da Idade Média. Então, a estrutura aparece como um resultado da pesquisa da gente, no sentido de como é que a gente coloca uma perspectiva para o espectador, nesse caso, que foi uma perspectiva de comparação. Então, tem a mesma estrutura, as mesmas cenas da unidade 2 junto com a unidade 3 e uma cena introdutória colocando o tema principal que pra gente era da peça, que é a dificuldade de se comunicar coletivamente, de como a gente pode agir de forma coletiva. E assim foi que a gente foi vivendo. Também quero dizer que o processo de criação foi muito contaminado com as nossas experiências, né? Um grupo de teatro trabalhando à distância, como é que essa temática conseguia atravessar, e foi de alguma forma obrigatório para a gente debater sobre a nossa realidade atual. Eu queria também saber se alguma parte da equipe de trabalho que fez a segunda parte com a relação da sombra, né, da questão mais de animação, ou da última parte dos atores, das atrizes, poderia comentar também do que ele tange nesse processo de criação? Pode ser. Depois eu vou dar a palavra. Tem uma pergunta, eu vou abrir depois para uma pessoa do público, né? Boa noite. Bom, como o Davi estava falando antes, a gente tem essa primeira etapa teórica, né, onde a gente investiga, olha quais são as perguntas que estão por trás desse Brecht ou desse manifesto que a gente está estudando. E logo nesse período de laboratório a gente estuda possibilidades. Quais são as possibilidades para a gente construir essa peça? E aí a gente foi encontrando, por meio de propostas, mais ou menos o que são essas 3 unidades hoje. Esses 3 formatos de peça. E logo que a gente decidiu, escolheu esses mecanismos, a gente se dividiu, de certo modo, em equipes. Então, o Vicente Antunes, ele foi a pessoa que propôs e elaborou principalmente essa primeira parte, que a gente chama de cartelas, onde o público interage. A gente testava, ele reescrevia, a gente testava, ele reescrevia. Esse segundo momento das sombras da Idade Média, acho que foi um trabalho super coletivo e colaborativo de entender esse conteúdo Idade Média, o que é que a gente está comparando,
Mas a perspectiva das sombras, essa proposta das sombras, quem liderou foi a Marô, que chegou aqui agora. Ela foi a rainha, assim, das sombras. E eu e o Davi, a gente trabalhou junto também, né, nessa etapa, criando, entendendo como as sombras entravam, como fazer isso acontecer por meio do Zoom. E por último, essa terceira unidade, que eram os atores, né? A Gil e o Du aqui em cena, que também foram modificando as propostas textuais que a gente tinha no princípio. Então foi um trabalho que, de certo modo, a gente se dividiu em equipes, apesar de... Foi muito cooperativo dentro do processo, assim. Mais do que colaborativo, claro. Era cooperativo, no sentido de cada um tinha que pegar a posta, o que o outro trazia. E isso tem uma repercussão numa unidade com 3 fragmentos diferentes, mas que vão dialogando um com o outro. E junto com isso também, essa voz que narra desde a primeira... do final da primeira unidade, né? É a Giovana também, que foi a narradora da nossa peça toda. E articulando também todo esse processo estava a Amanda, como orientadora crítica pedagógica, enxergando a cena e debatendo junto com a gente o processo. Então foram cada um mais ou menos na sua função, cooperando para chegar nesse resultado final de peça. Muito bacana, muito obrigado. Algum da atriz ou do ator quer falar também? Eu posso passar já? Pode falar, Ju. Queria comentar um pouquinho, eu como participante mais ativa ali da unidade 3, eu e o Du, né, também Davi e Matheus ali, quando a gente estava elaborando a peça, né, ainda sob um olhar do Brecht, querendo olhar para esse momento pandêmico e o momento pandêmico do passado, a gente quis jogar esse olhar sobre as relações sociais, de classe, né? Não só falar sobre uma pandemia, mas no contexto político, social, enfim, dos conflitos de classe que havia nesses momentos, né? Nesses 2 momentos. E foi muito interessante todas as discussões que a gente tinha na elaboração da dramaturgia da unidade 3, a parte final do apartamento, daqueles 2, porque a gente tinha uma limitação muito concreta, que era... a gente tinha que fazer num espaço fechado, recluso, com poucas pessoas. Então a gente fez essa opção, né? Quando você pergunta sobre as escolhas formais, é engraçado que às vezes as escolhas elas acabam o leque de escolhas na condição que a gente estava, ele foi bastante limitado, né? A gente chegou a improvisar bastante pelo Zoom, eu na minha casa, Du na casa dele, com o computador na mão, celular na mão, enfim, muitos desastres, mas coisas interessantes também, né? E no final, nesse restrito leque de opções, a gente acabou fazendo juntos, né? Filmando juntos na casa dos meninos e tal. E aí, entrando na questão de que a gente queria colocar as relações de classe na história, entra a questão, né, de que um apartamento ele impõe uma relação dramática, né, de indivíduos. E a classe protagonista da discussão que a gente queria trazer, que são os entregadores, que são os metroviários, que são os professores, eles não cabem num apartamento, né? Eles estão fora do apartamento. Então, a gente foi buscando entender como 2 indivíduos numa casa, que era essa limitação formal que a gente tinha, iam sendo atravessados por essa coisa que não cabe no apartamento, que está na greve, que está no interfone que chega, e aí essa resolução, né, que a gente traz de volta o teatro de sombras, que daí a gente consegue colocar essa classe protagonista em cena de novo, né, com um recurso que aí ele não é dramático, né, ele é mais da ordem... como eu diria, do épico, mais teatral, não sei dizer exatamente. Narrativa. Né? Mas um outro recurso. Oi? Narrativa. Ou épica. Narrativa, épica, enfim. Enfim, jogando um pouco de como foi essa coisa das relações de classe com as escolhas formais, um pouquinho das coisas que passaram na nossa discussão. E posso complementar aqui a minha companheira de cena? Pode falar, pode falar. E pensando em processo, né, esse processo criativo ele foi entorpecido pelo presente, né, pelo momento presente. A gente
foi uma resposta também a milhares de tentativas de entender o que estava acontecendo, né? De repente a gente está dentro de um negócio inimaginável antes, né? E em muitos momentos a palavra distanciamento era difícil de acessar, né? Então a gente teve um processo que foi totalmente entorpecido por questões que atravessavam todos nós. Muitas questões nós nos demos conta que a gente não dava conta, tipo, aqui a gente não consegue, aqui a gente não dá conta de tratar disso. Então, foi um processo que teve também os seus aspectos paralisantes, né, e para mover isso tudo, né, a distância, muitas descobertas e muitas aventuras por aí. Foi muito interessante rever a peça agora com super distanciamento, né, um distanciamento de 1 mês aí da nossa estreia, e olhar e falar, nossa, que incrível que é ver o que a gente estava tentando elaborar há alguns meses atrás e como estamos hoje, né? Tudo isso eu acho que acaba compondo o processo criativo. É isso, obrigado. Obrigado. Eu tenho que dizer para você que está todo mundo elogiando você, viu? Como eu estou vendo aqui no chat, também vale a pena como mediador dar esse feedback a vocês. Parabéns. O trabalho é belíssimo mesmo, muito instigante. Eu queria dar a palavra à pessoa que está querendo perguntar, que ele levantou a mão bem no início, então acho que deve ter uma pergunta, depois a gente continua com outras questões, tá bom? Então, eu não consigo ver teu nome, só consigo ver tua mãozinha levantada com o número 1, assim, é uma pessoa, então eu queria saber quem é. Eu acho que sou eu, né? Sim? Pode falar, estamos te escutando. Não, então, na verdade, eu cliquei inicialmente sem querer, mas depois eu realmente queria falar, eu não sabia muito como tirar e colocar e tirar. Enfim, gente, eu infelizmente não estou com câmera, o meu computador está com a câmera quebrada. Me apresentar, assim, sou Daniel, eu sou da Escola de Teatro Popular, uma escola aqui do Rio de Janeiro, que entrou em contato com vocês para trazer a galera para assistir a peça. E, enfim, a gente aqui no Rio é uma escola que existe no Centro de Teatro do Oprimido, mas também em Duque de Caxias, na Maré, e somos uma escola que também trabalha com teatro épico, e por isso que também a gente quis ver a peça. Aí eu queria primeiro agradecer, assim, e segundo, assim, comentar algumas coisas que eu achei muito interessantes. Primeiro, a primeira parte, né, eu achei, assim, fantástico, acho que a nossa galera também participou. Deu uma animada, a galera comentando no grupo de WhatsApp, assim, foi maneiro. Que de fato, assim, a gente que trabalha com teatro do oprimido sabe que essa coisa da relação com a plateia e como fazer a plateia participar e tudo mais, e essa solução que vocês deram um pouco para o meio virtual, achei muito maneiro, muito interessante. E também, assim, a última parte também me pegou, assim, em particular, porque quando a gente também estudava Brecht, a gente pensava muito sobre isso, sobre esse lugar do laboratório, né? Do Brecht levar o palco para o palco laboratório, e de certa maneira é um laboratório, de certa forma, de umas ciências biológicas normalmente, né? Que a gente entende normalmente como uma ciência biológica, mas levar para lá, para o palco, e colocar dentro de um sujeito, de um indivíduo, quais são as condições, quais são as variáveis que a gente pode inserir, e conforme as variáveis que a gente insere, quais são os estímulos, enfim, qual é o comportamento que isso pode gerar ou não pode gerar e tal. E aí o debate de contradição, né? Eu acho que talvez para algumas pessoas, enfim, eu fiquei pensando um pouco sobre isso, tenha aparecido, porque os atores, quando eles fazem o papel do ator, né? Eles colocam um pouco isso de que eles estão sendo egoístas ou estão sendo hipócritas, mas apesar da fala dos atores sobre os personagens ser nesse sentido, eu senti muito que vocês conseguiram de alguma maneira trabalhar essa contradição, no sentido que a gente realmente não viu uma solução para aquilo, eu pessoalmente não vi uma solução para aquilo, e no final essa solução não é dada, né? Enfim, surge uma espontânea, um levantamento de massas espontâneo, mas como aquilo aconteceu, como a galera se envolveu nisso tudo, qual foi a participação deles. Então, de fato, é um desafio que a gente se coloca enquanto ator, enquanto militante, mas que a gente sempre tenta levantar enquanto pergunta, né? Mas a resposta é uma coisa que, se a gente soubesse, já estava na rua. Enfim, agradecer muito a vocês, e é isso, basicamente. E aí, se vocês vierem para o Rio de Janeiro, quiserem entrar em contato com a gente está
disponível após a pandemia. Obrigado, Daniel, né? Daniel Nadaio. Eu queria, então, vocês querem comentar algo do que o Daniel falou, complementar alguma fala do que ele conversou? Eu posso seguir a pergunta, porque tem uma pergunta relacionada até com o que ele falou. Já poderia avançar, mas se quiserem comentar alguma coisa. Então, sobre o que o Daniel falou, eu quero complementar. Eu te agradeço a fala, viu, Daniel? E bom que você traga essa experiência e traga mais gente para ver também, para compartilhar depois essa experiência com teus colegas, não sei se são colegas ou alunos ou parceiros, né? Eu queria perguntar sobre Brecht mesmo agora, mas não sobre Brecht em termos do teórico Brecht. Eu queria perguntar a partir de outra relação, aí aproveito até a falar que eu fui convidado para essa mesa aqui, porque eu fui convidado também pelo Itaú, por meio do Felipe Salles, que está organizando, junto com o Valmir Santos, que é o crítico teatral, os cadernos de crítico. E aí, minha pesquisa é sobre o teatro latino-americano. Então, nesse estofo da década de 60 e 70, o Brecht foi tomado com muita força na década de 60 e 70 no país, em várias partes de Latinoamérica, sobretudo numa Latinoamérica infernizada com ditaduras militares da época, submersa numa violência assim, tétrica, que a gente um pouco agora faz referência no Brasil, bastante referência. Eu queria dizer também que quando eu cheguei aqui no Brasil, eu sou chileno, eu sou até compatriota com o Davi Atencio, estamos na mesma universidade, isso que eu vários anos antes. Cheguei aqui em 2004, século XXI, né? Eu morava antes aqui, mas eu cheguei a morar mais em 2004, falando sobre um pouco os processos pós-ditatoriais, e meus colegas de pós-graduação não entendiam o que era pós-ditadura aqui no Brasil. Não, isso no Brasil não acontece, isso não é uma coisa que aqui seja muito importante. Então me surpreendia, né? E aí eu vejo, a gente está vendo agora o resultado disso, dessa pouca importância que te deu a esse estofo do que implica pensar o que é um Estado pós-ditatorial. Claro, não necessariamente como somente o que vem depois da ditadura, mas todo o horizonte histórico no qual nós não estamos imersos, que me parece ainda pertence a esse legado pós-ditatorial e com as outras todas premissas que vêm, coloniais, patriarcais, né, que a gente já está acostumado a estudar. E aí eu queria perguntar o seguinte, porque o Brecht naquela época, ele foi muito considerado e virou praticamente uma receita de bolo. Pelo menos é a crítica que ele fazem, eu estou falando de forma bastante vulgar, mas é a crítica que ele fazem vários teóricos do teatro latino-americano, que foi um teatro que terminou caindo, assim, ainda que ele foi muito importante, porque contestou uma força muito poderosa, um pensamento monolítico, eu diria, ditatorial. A crítica que se lhe faz a esse tipo de artistas é que depois começaram a cair praticamente numa espécie de professores de um teatro didático muito dirigido, uma mensagem muito... E agradeço até falar do Daniel agora, que ele falou assim, não tem resposta no final. Então eu queria um pouco que vocês comentassem qual é a apropriação de Brecht que vocês fizeram agora e por que se interessaram por Brecht para falar de agora e por que construíram a peça também dessa forma, tá? Então um pouco comentar qual é o atravessador Brecht no processo, mais longamente agora. Vou começar falando, daí se os companheiros e companheiras quiserem entrar no meio, tudo bem. Quando eu estava morando no Chile ainda, em 2018, e a gente estava vendo o que estava acontecendo, e essa chegada de Bolsonaro no governo, e a gente ia voltar para cá. Então estamos voltando para isso, estamos indo para esse Brasil nesse momento, né? E a gente conversou muito, nós dois, vamos com o Brecht, vamos com o teatro épico. Pelo estudo do projeto Manifestos, mas acho que esse é o manifesto que a gente precisa agora, é o do Brecht. É entender esse lugar político. E eu acho que nesse estudo do Brecht, e estudo prático também, acho que algo que aparece pra gente é que, inclusive junto com as contribuições que o Vicente Concílio, a Laura Brauer trouxeram para dentro do processo em encontros com a gente, é que o teatro épico não é uma forma, não é um modelo. O teatro épico, ou inclusive o marxismo, são ferramentas, né, para a gente entender e analisar a realidade.
Então acho que a gente partiu muito dessa premissa de que não queremos copiar nada, não queremos copiar uma forma de teatro épico que já existe. Nos interessa entender essa premissa do épico, qual é essa pergunta que o Brecht tinha, e como a gente pode olhar com esses óculos brechtianos, com esses olhos épicos, olhar a nossa realidade de hoje. E nesse sentido foi muito fértil o estudo, porque a gente se debruçou muito principalmente sobre o período das peças didáticas do Brecht. Nesse laboratório onde público e atores se misturam, se mesclam, estão aprendendo, estudando juntos. E eu acho que foi um pouco essa a nossa tentativa aqui, de experimentar e analisar a nossa realidade do momento presente, o que é muito difícil porque nós estamos dentro disso. E inclusive hoje olhando para a peça é muito triste, né? Porque essa peça a gente estreou em janeiro. Foi um processo de 1 ano que a gente sempre pensava, vamos conseguir fazer ao vivo, vamos conseguir fazer ao vivo, vamos conseguir fazer ao vivo. Nunca conseguíamos. Estreamos em janeiro, de forma virtual, entendemos ao vivo online, né? Não ia ser no palco, mas íamos fazer ao vivo. E estreamos em janeiro, por conta disso. E a gente jamais ia esperar que agora em março, a gente já está numa situação pior ainda do que a gente estava em janeiro. Em abril já, né? Que a gente já está pior do que a gente estava naquele momento. E eu acho que aquela cena, falando um pouco também do que o Nadai comentou, que, claro, aparece essa cena no final, né? E eu acho que essa cena, é verdade, ela não mostra tanto articulação como aquilo aconteceu. Eu acho que ela aponta para certas coisas que estavam acontecendo no ano passado, que é essas greves de entregadores, as greves dos correios, essas articulações que muitas vezes a gente não vê, e nós deveríamos estar junto com essas pessoas. E acho que chega, na verdade, um pouco no final esse sonho, um pouco a vontade, que acho que gostaríamos que as pessoas estivessem na rua. Sinto um pouco hoje que a nossa obrigação como sociedade é derrubar esse governo, porque esse governo não governa pra gente. Então, eu acho que é um pouco essa vontade que aparece no final, mas com todas essas contradições que o Brecht também traz pra gente, né? Alguém mais do grupo quer comentar também? Esse é um ponto, eu acho que nevrálgico na proposta, né? Uma proposta que a gente pensava, tá pesquisando teatro, pesquisando cena contemporânea, e agora a realidade nos toma por assalto de uma maneira muito mais decisiva e contundente, né? E aí a gente se vê um pouco tentando pensar isso, né? Então eu acho muito interessante, né? Eu queria também ver se vocês conseguem desdobrar também a fala, a partir do que a Júlia falou, desse fora, né, que vocês citam constantemente, né, como que isso entra e como que o Brecht ajuda muito a querer pensar esse fora, né, porque é uma impossibilidade, inclusive, material de a gente não conseguir, né, nem sair a campo, por exemplo, a fazer entrevistas ou coletar outro tipo de material ou convidar outro tipo de, né, então eu queria que vocês comentassem um pouco se você passou por isso durante o trabalho, entendeu, para vocês comentarem também. Depois tem outra pergunta mais da ordem estética do trabalho, então eu queria deixar essa, depois eu tenho. Não, vou tentar ser super breve. Uma coisa era que, bom, a gente voltou para o Brasil ano 2019, início de 2019, com o governo Bolsonaro e com um projeto de trabalhar o teatro brechtiano. E a gente sendo crítico, igualmente do que parece que o Brecht parece como uma regra, né? Tem que ser assim. A Companhia Terceiro Abstracto é exatamente o contrário. Tem a política de contemporaneizar. E contemporaneizar não só na forma, senão que contemporaneizar as perguntas. E ali, a coisa metodológica não é copiar a forma do artista pesquisado, no caso de artistas abstratos ou de artistas cênicos que escreveram manifestos no século XX, senão que pegar as perguntas e fazer um processo de abstração, que a gente chama, que é mergulhar num procedimento. E ali o procedimento central foi, por muito tempo dentro do processo, a ideia de modelar. Mas agora, para mim, tendo concluído o processo de criação, comparar como uma estratégia de análise.
E ali junta com o objetivo e com as perguntas do Brecht. Isso pelo lado do contemporaneizar um autor, porque a gente também era crítico desse Brecht hegemônico, de alguma forma, que aqui no Brasil, particularmente, é muito mais forte do que talvez no Chile, que é a realidade que eu conheço. E sobre o exterior, só comentar, e talvez isso vai trazer outras reflexões das outras pessoas da equipe, é que a gente tinha o exterior muito tempo dentro do processo, a ideia do exterior fascista. Como é que a gente inclui essa força de ultradireita dentro do apartamento? Então, essas pessoas, nessa ficção que a gente estava construindo, essas duas personagens eram vítimas do movimento ultrafascista. Aí a gente foi percebendo que a gente só estava falando o discurso, sendo, não sei como que chama isso em português, panfletário, que é tipo pegando o cartaz na frente. Então a gente pegou que os protagonistas do exterior ia ser a força popular. E a partir dessa força popular, como é que essas duas pessoas não conseguem enxergar essa possibilidade? E foi assim o processo de construção. Eu tenho uma coisa também que eu acho super importante, esse lugar de pensar o fora, que durante o processo sempre foi bem complexo, né? Porque estamos em pandemia, estamos todos dentro de casa, e uma das provocações que o Fernando Peixoto deixou pra gente durante os ensaios foi sobre quando o Brecht fala sobre a cena de rua. Então a gente leu a cena de rua e uma parte toda do processo, uma sequência de experimentações foi sobre pensar e trazer cenas de rua. E como era difícil pensar, né, eu estava de fora, né, não trouxe, eu fiquei observando essa movimentação, né, o que significa esse fora, né, e alguns dos foras tinham a ver nessa relação com a casa, né, acho que a cena do Du tinha a ver com isso, que era uma coisa que acontecia na praça, na frente do apartamento, e uma pessoa estava no telefone. O experimento da Júlia também era uma questão dentro de um edifício, dentro de um prédio. Então, esse lugar de pensar a dificuldade de pensar um fora, a dificuldade de se articular com um coletivo que está na rua, que a gente vive na pandemia, que a gente está vivendo ainda hoje, acho que acabou se desdobrando em muitas outras coisas, inclusive quando vai chegar lá na cena final da peça e a gente tem essa rua vista em sonho, né? Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa cena, eu lembrei de um poema do Vinícius de Moraes, falar Rua vista em sonho, e uma ave de rapina. Agora não sei se é dele, ou é do Drummond. Mas essa rua vista em sonho, esse lugar, né, que passam sombras e monumentos de papel, essa coisa, essa rua muito pouco concreta, né? Acho que essa foi uma das dificuldades centrais de pensar Brecht, não poder ocupar as ruas, né? Não poder estar, não poder dialogar com esse estatuto, né? Tanto que lá no final são os entregadores que começam o movimento de greve que sai na rua, que são os corpos que já estão expostos, né? Que são corpos que já ocupam as ruas, e a eles que a gente pode se juntar porque eles já estão lá. Então acho que rolou essa dificuldade, assim, né? Que rua é essa nesses nossos tempos de pandemia? Muito obrigado pela sua resposta. Eu estou vendo aqui que o Felipe, agora eu quase ia perguntar até que hora a gente tinha. O Felipe está vendo, já está atrasado, temos que terminar por agora. Felipe, temos tempo para mais uma pergunta ou podemos fechar? O que você me diz? Pode até me responder aqui no chat para saber, para não dar problema. Eu sei que a questão do horário é complexa, pode depois fechar. Tá, uma pergunta a mais. Bom, eu vou fazer uma reflexão pequena, porque eu tinha várias perguntas para fazer, mas aí eu quero perguntar, acho que é mais importante, sobre a questão do agora, que acho que é o que está pairando e que o grupo um pouco chafurdou para começar a levantar essa obra, que eu vejo que tem um movimento muito interessante de uma pesquisa de longa duração que vocês estão desenvolvendo, né, ou pelo menos a companhia, né,
sobre o abstrato e agora sobre o manifesto, que não é um projeto que, tem um projeto que dura 2 anos, é um projeto que já tem praticamente 8 ou 10, e vai ter 10 anos quando terminar, se são várias obras que vão sendo colocadas, e agora começa outro manifesto que também tem um longo alcance, pelo visto, porque manifestos aí bastante, né? Então, a pergunta que eu queria que vocês cruzassem, talvez eu vou juntar as perguntas para dificultar a vida de vocês, já que estou aqui para perguntar, uma relação, o que vocês percebem do abstracionismo para a lógica do manifesto, e por que eu digo isso? Porque, de alguma maneira, o construtivismo, vocês partindo de Brecht, certamente que ele teve uma levada, o Meyerhold, quando o Meyerhold faleceu, até onde eu sei, o Brecht lançou uma nota, só que ele não poderia dizer claramente que tinha morrido em função da maneira como o Meyerhold faleceu, foi morto, né? E com isso, há um vínculo, e o Meyerhold tinha uma inspiração também com os construtivistas, pelo menos na cena que ele começa a desenvolver, e o construtivismo, eles juntam muito fortemente, assim como vocês estão fazendo também agora, talvez uma inspiração, a lógica da composição e a lógica da política, ou seja, há uma mistura dos dois. Então, a partir daí eu faço a pergunta, já misturando duas questões assim, será que estamos, devido ao quadro do meio que vocês falam, frente a uma possibilidade nova de um absolutismo? Né? Como que isso gera na gente? O que a gente responde com isso? Né? O que está, pelo menos, claro, eu sei que em termos históricos isso é praticamente impossível, mas o que está acontecendo na percepção sensível de vocês, mas assim, para a gente pensar nessa lógica e como a arte um pouco está se posicionando, porque vocês falaram uma questão muito bacana, assim, do fora, e como que a gente pode se juntar. Então, eu queria que você um pouco desenvolvesse mais essa pergunta, agora do ponto de vista da mão na massa do que vocês vêm fazendo, né? E, pelo visto, vocês metem bastante a mão na massa, porque aí vocês têm 3 trabalhos bem diferentes, que eu queria parabenizar o grupo por isso, num trabalho único, vocês conseguem trabalhar 3 formatos, pensando, revisando também a trajetória do grupo, cada projeto tem a sua poética, não é um projeto que está desenvolvendo ao longo, então acho que essa é uma pergunta, eu sei que é uma pergunta, é mais para a gente pensar do que para responder, obviamente, para levantar o processo de pensamento sobre isso, em função dos perigos que estamos vivendo agora, né? É nesse sentido. Nossa, é a pergunta mais difícil que alguém já fez num bate-papo após uma apresentação. Porque, na verdade, você está juntando arte, história e política, né? A Companhia Terceiro Abstracto estuda o abstracionismo. O abstracionismo não é um estilismo, não é uma coisa cheia só de aquela coisa que as pessoas não entendem. O abstraccionismo, para mim, que fui fundador da companhia, foi achar na arte um mecanismo de representação da realidade, de questionamento da realidade, de invenção da realidade, que permite criar para além do pré-estabelecido. Então, se temos um artista abstrato das artes visuais como Piet Mondrian, que está se perguntando como que uma arte abstrata pode representar o mundo, temos também um Brecht que se pergunta como que por meio do teatro a gente consegue analisar a realidade. Então, o abstracionismo é um campo filosófico, uma perspectiva epistemológica, mas em palavras simples. É um olhar frente ao mundo que coloca os pesquisadores, os artistas, os criadores, como inventivos, como imaginários para poder construir o possível, seja o objetivo que seja. Entender a realidade, compreender a realidade, analisar a realidade. O abstracionismo está junto com a palavra realidade e, de alguma forma, se opõe ao realismo. Ao se opor ao realismo, que oferece a ideia de representar as coisas como elas são de forma aparente, o abstracionismo fala, não, essa aparência ou essa forma visível é falsa. No caso da pintura, é falsa. No caso da arte cênica, é falsa porque a gente está construindo essas personagens para entender uma forma, uma figura. Então a gente precisa de abstração para estudar, para agir, para transformar. Então essa é um pouco a da perspectiva. O abstracionismo surge no movimento do século XIX, no caso da pintura com o impressionismo, no caso da ciência, a partir das pesquisas sobre o inobservável, por exemplo, as forças eletromagnéticas, ou, por exemplo, a observação ou análise do átomo, que são coisas que o humano não consegue perceber, então precisa da abstração para poder compreender essa realidade. Então, como um movimento
filosófico, metodológico e epistemológico do século XX, a abstração foi e aqui vou entrar na política, foi uma coisa totalmente violenta para o absolutismo. Vamos dizer, vou contar duas experiências, duas coisas, anedotas da história. Em 1937, a exposição de arte, o Hitler fez uma exposição de arte onde colocou todas as peças da arte de vanguarda, todas abstratas, ou como uma linguagem, uma perspectiva de abstração, como uma arte degenerada. Essa arte degenerada era porque influía no pensamento das pessoas ideias que não estão fora do padrão. Então, para Hitler, a arte abstrata, ou a arte de vanguarda, provocava uma infusão das ideias que ia castrar ou que ia modificar para mal dele uma sociedade em favor da liberdade. Exemplos desse movimento hitleriano foi o fechamento da escola Bauhaus, por exemplo. E no caso da Rússia, o totalitarismo, dessa vez, de Stalin, fez uma perseguição dos artistas de vanguarda da época. Entre eles, você já mencionou o assassinato do Meyerhold, né? Então, por que um totalitarismo, dessa vez de esquerda, vai falar contra a arte de vanguarda e, da minha perspectiva, abstrata? Vai falar que ela não representa a realidade. Então, na verdade, a abstração está no meio ponto, não no sentido político. Acho que no sentido político está a favor da democracia, está a favor da liberdade, está a favor da invenção da humanidade, mas está num ponto meio no sentido de existir uma ideia ou uma perspectiva sobre o que é o real, e o que é o real, termos concretos como a força nacional, o patriotismo deve falar, ou seja abstrato como aquela coisa que percebemos ou aquela coisa que pensamos, está no meio ponto, no sentido que a abstração traz a experiência, traz o análise científico e crítico para o espectador, transformando assim a arte abstrata e junto com as vanguardas uma ferramenta que tira a arte do entretenimento, que tira a arte só da curtição, que coloca a arte como um lugar totalmente político. E, bom, isso. Para uma pergunta complexa, uma resposta complexa. Foi uma verdadeira aula a sua resposta. Te agradeço muito, e vincular essa relação abstrata com a potência que isso tem, né, de destravar, né, os hábitos, de destravar maneiras de compreensão do mundo. Então, acho que isso é muito interessante. Eu acho que o que nos resta como artista é fazer perguntas, né? Então, temos que terminar, infelizmente, poderíamos continuar conversando. Tem quem se interessar pelo grupo, também eu estou aqui já mediando o grupo, pode pesquisar o site deles. Tem uma pesquisa sobre ciência também, que a gente não conseguiu abordar, a relação teatro e ciência, infelizmente, né, que eu acharia interessante, mas temos pouco tempo. Eu queria somente finalizar agradecendo. Eu queria também dar uma outra palavra ao grupo a partir do trabalho que desperta. Vocês terminam com uma citação do Walter Benjamin, né? Ele também, no mesmo texto do qual vocês tiram isso, ele leva a perguntar que, ele não lembra bem da citação, mas ele fala assim, é o lampejo no momento o perigo, quando o artista percebe, ele fala do historiador, mas também fala do artista em algum outro momento, que é o que percebe o perigo no momento que ele lampeja dentro de um processo histórico, né? Então, acho que o trabalho de vocês é um pouco essa espécie de lampejo. Então, agradeço muito o trabalho de vocês, certo? E agradeço a todo mundo que está presente. Então, temos que encerrar essa mediação. E muito obrigado, então, ao grupo. Espero que tenham outros processos de desdobramento e continuidade desse trabalho também, que eu acho que merece que a gente traga essa reflexão constantemente à tona. Tá bom? Então, seria isso. Muito obrigado. Eu não sei, Felipe, como é que a gente fecha. Se eu fecho aqui ou você fecha, então me dá um auxílio aqui para pensar. Muito obrigado. Não sei se o grupo quer falar alguma coisa rapidinho. A gente está realmente num horário bastante avançado. Eu só queria agradecer muito obrigado. E que o Hector já falou do site, mas também a Amanda está colocando aqui no chat
os materiais de processo que foram produzidos, elaborações de processo, principalmente feitas por ela. Então, se alguém quiser conhecer mais sobre esse processo em específico, tem um blog, e quem quiser saber sobre a companhia, tá o site, também tá aqui no chat. Muito obrigado! Perfeito, muito obrigado, TC Abstracto, muito obrigado, Hector Briones, muito obrigado às intérpretes de Libras e todo mundo que esteve aqui. Muito Por bom, favor, você a gente acompanhe Muito bom. o Crítica em Movimento, a gente tem no site todo o conteúdo, e amanhã e domingo a gente continua com essa programação de lançamento, mas o mês de abril inteiro vai ser recheado desse projeto que está muito consistente. Artistas do Brasil inteiro e também da América Latina escreveram e fazem parte, né, do conteúdo do Crítica em Movimento desse ano. Muito obrigado, boa noite e fiquem bem, se protejam. Nossa, foi muito bonito o que você falou. Valeu, grupo. Foi linda a apresentação, hein? Ai, cadê? Foi muito bom. E adorei o bate-papo, foi muito legal. Oi? Que o bate-papo também foi muito bom. Também foi muito bom. Eu fiquei em pânico, assim, porque, obviamente, ficou um pouquinho mais espremido, né? A gente teve aquele momento da interação que ele se estende naturalmente um pouco, e aí eu falei, nossa, que pena que a gente vai ter que fazer um pouco corrido, mas deu tudo certo. E foi bem bonito também. Obrigado mesmo pela... Obrigado vocês, obrigado você pelo convite. Muito, muito obrigado. Que isso? Valeu. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigado, gente. Até a próxima. Beijo, Fê. Beijo, Isa. Beijo, amiga. Boa noite. Valeu, gente. Parabéns. Isa, obrigado. Obrigado, Que gente. bom, deu tudo certo. Beijo. Foi ótimo. Deu tudo certo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito bom. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Se cuidem. Vocês também. Tchurururu.